vou apresentar aqui, gente, sobre o conceito de resiliência no estudos de desastres. É, Qualquer coisa, se eu falar muito rápido, se não entenderem qualquer coisa, por favor, me interrompam, tá? Eu vou falar brevemente sobre as origens do conceito, certo? Aí eu vou falar um pouco sobre a definição do conceito e como ele é entendido e aplicado nos estudos sobre desastres. E vou falar um pouco sobre a campanha global Construindo Cidades Resilientes, para usar como um exemplo, né, de como o conceito de resiliência é mobilizado pelas políticas de redução de risco de desastre. A história do uso desse conceito, né, demonstra que lá pelas décadas de 70 e 80, pesquisadores americanos e ingleses estavam interessados no fenômeno, né, que era do indivíduo que apresentava, de indivíduos que apresentavam estabilidade mesmo depois de expostos a situações extremas e adversas, e que são aquelas situações que causam estresse. No começo, eles chamaram esses indivíduos de invulneráveis e o fenômeno de invulnerabilidade, e só mais tarde que o termo é substituído por resiliência. Já nos estudos, né, na literatura brasileira, a origem do conceito de resiliência deriva do campo da física, ou seja, das ciências exatas e naturais. E isso é algo que se confirma também em razão dos estudos da psicologia, onde a resiliência tem um sentido de recuperação. E essa é uma concepção, né, essa concepção de resiliência, enquanto recuperação, superação, ela foi muito disseminada nos estudos feitos pela professora Maria Ângela Yunes, né, que era uma psicóloga, e ela ajudou então a trazer esse campo mais para o campo da saúde e também, né, das ciências humanas, né? Então, em síntese, enquanto os anglo-saxões pesquisaram o fenômeno de resistência ao estresse, isto é, focando como que algumas pessoas permaneciam estáveis em contextos de adversidade, os brasileiros trouxeram definições de resiliência que consideravam o sentido de superação e recuperação. Então temos que o conceito ele foi emprestado das ciências naturais, principalmente da física, e foi introduzido nas ciências da saúde há cerca de 4 décadas, entre outras áreas também, né, como das ciências humanas. E o que acabou resultando em muitas transformações. Isso seria mais ou menos a origem, né, de onde aparece, como que ele é aplicado em outros tipos de estudo, né. O conceito de resiliência que eu vou utilizar aqui, ele aparece na terminologia em redução de riscos de desastres do Escritório das Nações Unidas, certo? Que eles definem da seguinte maneira: a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a riscos de resistir, absorver, acomodar, recuperar-se dos efeitos de ameaças em tempo hábil e eficiente por meio da preservação e restauração de suas estruturas essenciais e funções básicas, certo? Então, oi? Quem perguntou algo? Enfim, nesse sentido, as pesquisas acerca das comunidades e cidades resilientes, elas demonstram uma tendência a interpretar o conceito de resiliência de forma que se enquadre nesses aspectos mencionados, né? E que, além disso, corresponde aos princípios do desenvolvimento econômico sustentável. Também é importante, né, ressaltar que a aplicação do referencial da resiliência aos sistemas socioambientais urbanos, por exemplo, considerando os contextos, tem que considerar sempre os contextos de incerteza, na medida em que devem ser flexíveis para operar ajustamentos e também se tornarem capazes de capitalizar as oportunidades, né? Em outras palavras, eu coloco aí a citação de um geógrafo, que é o Gonçalves, que fala das competências no sentido da resiliência, das quais se notam a flexibilidade para conviver com o inesperado e a adaptação, que são elementos praticamente chave para o futuro das cidades. E tem um sociólogo, Maniena, que também trabalha com a ideia de resiliência, certo? Contexto de desastres, e ele afirma que o ponto central consiste em compreender quais objetos se confere resiliência. E a gente sabe que os indivíduos, as comunidades e as nações possuem diferentes graus de resiliência. Então esses objetos devem ser definidos e compreendidos em termos de seus valores essenciais,
como modo de vida, meios de subsistência, cultura, entre outros, né? Então, a partir disso, a gente consegue entender que o objetivo de todo programa de resiliência é sempre melhorar tanto os valores fundamentais quanto os recursos que podem ser aplicados no processo de adaptação em circunstâncias que são singulares, né, e de adversidade. Aí, sobre a campanha, para tentar trazer como que o conceito de resiliência é mobilizado pelas políticas de redução de risco de desastres, né? Essa campanha, né, feita pela ONU, com a participação de diversos países, ela foi lançada em 2010 pelo Escritório das Nações Unidas e apresenta 10 passos essenciais para a construção de cidades resilientes, né, e que podem ser implantados tanto por prefeitos como por gestores públicos locais. E, além disso, uma das finalidades da campanha é mostrar que a redução de riscos e desastres contribui para a diminuição de pobreza e também favorece a geração de empregos e oportunidades. Aqui eu coloquei os 10 passos, né? Não vou ler todos eles, mas assim, no manual organizado pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres, eles aparecem mais detalhado, né? Qual a função, quais as ações, medidas que devem ser tomadas em cada passo, certo? Aí eu trago também informações, dados, né, interessantes que mostram que pelo menos 2.000 cidades em todo o mundo participam dessa campanha da iniciativa global, construindo cidades mais resilientes, e cerca de 25% estão localizados nas Américas e 11% no Brasil. Só no estado de São Paulo existem 212 cidades participando dessa campanha global. Aí, em síntese, né, os 10 passos, de modo geral, falam sobre a participação de grupos da sociedade civil, de como eles devem construir alianças locais, seu papel na redução de riscos, de desastres, menciona o papel das empresas, do setor público no investimento da redução dos riscos, falam sobre planos de desenvolvimento urbano sustentável, transparência dos planos de resiliência para discutir com o público, a importância de investir em ações de adaptação às mudanças climáticas, avaliar a segurança das escolas, centros de saúde, identificar áreas que são seguras, né, para colocar os cidadãos de baixa renda, e também desenvolver a urbanização de assentamentos informais sempre que possível. E também aponta para a proteção e recuperação de ecossistemas, bacias hidrográficas, encostas instáveis, entre diversas outras orientações. Aí esse gráfico aqui, esse esquema que eu trouxe, né, ele está no manual para gestores públicos locais, e ele é bem interessante porque ele traz um resumo muito bem consolidado do que seria então essa proposta de resiliência e desenvolvimento sustentável, né? Porque são ideias que caminham juntas, né? Então, a variável, vamos dizer assim, social, econômica, ambiental e político institucional, que sustentam todos esses 10 passos e todas essas políticas, né, de construção de resiliência. Para finalizar, com uma ideia que é muito trabalhada pelo filósofo italiano, muitas vezes, né, o Gramsci, é atribuído a ele, apesar de não ter sido ele fala sobre o pessimismo, né, que eu gosto dessa frase, o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Então, assim, pensar quais as reais possibilidades e os caminhos que precisamos tomar para efetivar, né, essas políticas. Por exemplo, no Marco de Sendai também aparece essa questão apresentam também uma visão de alcance global para o enfrentamento de eventos extremos, da redução de vulnerabilidades, buscando a construção, né, de comunidades e países resilientes, certo? Porém, como pensar na viabilidade dessas ações, desses projetos, dentro de um cenário de assimetrias de poder e decisões no mundo contemporâneo, né? Seria mais essa reflexão, só para finalizar a apresentação. É isso, gente. Espero que tenha sido razoável. Vou tirar aqui, tá?